Desde os primórdios da humanidade, o conceito de uma luta constante entre forças opostas de bem e mal tem permeado mitos, religiões e histórias ao redor do mundo. Essas forças, conhecidas também como entidades criativas e destrutivas, estão enraizadas na visão humana de que o universo está em equilíbrio ou, em alguns casos, em desarmonia constante. Em muitas culturas, essa batalha é representada como uma dança eterna entre luz e escuridão, onde ambas influenciam o destino dos homens e a direção da história. No entanto, mais do que uma questão de espiritualidade ou crença, essa luta se manifesta em nosso cotidiano, moldando ações, escolhas e, finalmente, o próprio caráter humano. O corpo humano, por sua vez, é visto por diversas tradições como o campo de batalha onde essas forças duelam. Como um receptáculo, o corpo é tanto palco quanto objeto dessa influência. Cada pensamento, cada decisão e cada ação refletem a influência de um desses poderes. Esse campo de batalha espiritual se reflete em aspectos profundos de nossa existência, influenciando não apenas nossos comportamentos, mas também nossa visão de mundo, nossas ambições e nosso relacionamento com o que consideramos sagrado ou profano. Assim, cada ser humano se torna um agente, agindo para cumprir os desígnios do bem ou do mal, conforme sua inclinação e suas escolhas. Essa batalha entre forças opostas, no entanto, não é sempre explícita. As influências do bem, ligadas à criação e ao desenvolvimento, manifestam-se muitas vezes de forma sutil, encorajando a construção, a bondade e o crescimento. Já as influências destrutivas, associadas ao mal, frequentemente se disfarçam sob promessas de prazer imediato, riqueza, fama ou gratificação momentânea, criando uma sedução quase irresistível. É essa sutileza que torna a luta interna e espiritual ainda mais complexa, já que o mal frequentemente assume formas sedutoras, enquanto o bem exige disciplina, controle e resistência. Em nossa jornada ao longo deste vídeo, vamos explorar como essas forças influenciam a essência humana, interferindo em nossa capacidade de escolha e direcionando nossas ações para a criação ou para a destruição. A partir de uma análise profunda dessas influências e de seus efeitos, veremos que o ser humano, em sua essência, possui um chamado inato à bondade e à criação. No entanto, ele também é suscetível a desvios e tentações que podem afastá-lo desse caminho natural. Esse chamado à bondade, refletido na capacidade de criação e na busca por um propósito superior, será uma das ideias centrais que desenvolveremos ao longo da discussão. A próxima etapa dessa exploração será aprofundar essa dicotomia e entender o motivo pelo qual o ser humano, em sua essência, é inclinado ao bem. Afinal, se ele nasce com essa predisposição, por que ainda enfrenta essa batalha constante entre forças opostas? O ser humano é um ser marcado pela dualidade, ao mesmo tempo em que carrega dentro de si a capacidade de criar e transformar, ele também possui o potencial de destruir e degenerar. Desde os primeiros registros filosóficos e religiosos, vemos essa contradição como uma característica fundamental da natureza humana. Segundo várias tradições, o homem foi concebido como uma extensão das forças criativas do universo, uma manifestação do bem, nascido para dar continuidade ao processo de criação que molda a vida e o mundo ao seu redor. No entanto, essa essência criativa não o isenta das influências destrutivas que podem surgir ao longo de sua jornada. Em sua essência, o homem possui uma natureza criativa. Ele foi concebido para construir, inovar e perpetuar o bem ao seu redor. Essa capacidade de criação é evidente em todas as áreas da vida humana, desde a ciência e a arte até as relações interpessoais e a espiritualidade. A criatividade humana reflete o seu desejo de contribuir para algo maior,
de transformar o mundo e deixar um legado que beneficie as gerações futuras. Esse impulso natural para a criação é visto como uma extensão da própria bondade, um reflexo da sua essência pura e intocada que resiste ao mal e busca constantemente a realização do bem. Entretanto, essa natureza criativa é frequentemente ameaçada por forças destrutivas que também fazem parte da condição humana. Embora o homem tenha nascido para criar, ele é suscetível a impulsos e desejos que, se não controlados, podem levá-lo a atos de destruição e autossabotagem. Essas forças destrutivas podem se manifestar em forma de pensamentos e atitudes negativas, vícios, ganância e egoísmo, que desviam o homem de seu propósito original e o arrastam para um ciclo de degradação. Esse lado destrutivo não é necessariamente inerente à sua natureza, mas surge como uma resposta a influências externas e a escolhas impulsionadas por desejos momentâneos. A dualidade criativa e destrutiva do homem representa uma das suas lutas internas mais significativas. Ao longo de sua vida, ele é constantemente desafiado a escolher entre criar e destruir, entre alimentar sua essência boa ou ceder às tentações que o afastam de seu propósito. Essa batalha é invisível aos olhos, mas profundamente sentida na alma, uma vez que toda escolha tem consequências que impactam tanto a sua vida quanto a dos que estão ao seu redor. O desafio é encontrar um equilíbrio entre esses dois impulsos, reconhecendo o potencial de ambos, mas optando conscientemente por ações que promovam o bem e a criação. Além disso, a capacidade de discernir entre o bem e o mal é uma das características que diferenciam o ser humano de outras criaturas. O livre-arbítrio permite ao homem escolher seus caminhos, tornando-o responsável por cada ação e decisão que toma. Ele tem o poder de resistir às influências negativas, de se afastar dos impulsos destrutivos e de cultivar uma vida que reflete sua essência criativa e bondosa. No entanto, esse poder vem com a responsabilidade de estar consciente das consequências de suas escolhas e de como essas decisões impactam a sua própria alma. Ao entender essa dicotomia em sua essência, o ser humano é chamado a tomar uma posição. Ele pode abraçar sua natureza criativa e resistir às tentações do mal, ou pode ceder aos impulsos destrutivos e perder-se em um ciclo de degradação. Ao optar pela criação e pela bondade, o homem não apenas realiza o propósito para o qual foi concebido, mas também encontra paz e plenitude em sua existência. Essa escolha, embora simples em teoria, requer uma constante vigilância e força de vontade, pois as forças do mal são sutis e muitas vezes mascaradas por promessas de prazer imediato. Aprofundaremos o papel do livre-arbítrio e das escolhas, entendendo como o homem pode reforçar sua conexão com a bondade e resistir ao apelo do mal. Veremos que, embora o mal seja sedutor e muitas vezes tentador, o ser humano possui dentro de si uma força capaz de resistir a essas influências e de alinhar-se com o propósito criativo para o qual nasceu. Ao compreender e cultivar essa natureza, ele poderá resistir ao lado destrutivo e promover a criação, o desenvolvimento e a harmonia em sua vida e ao seu redor. O livre-arbítrio é uma das características mais marcantes do ser humano. Ele nos permite escolher, decidir e tomar ações que moldam nosso destino e a força criativa, que nos impulsiona a construir e a buscar o bem, e a força destrutiva, que tenta nos atrair para comportamentos e atitudes que corroem nossa essência e minam nosso propósito. Essas escolhas nem sempre são óbvias ou fáceis. Muitas vezes, as influências destrutivas se apresentam de forma sedutora, disfarçadas de oportunidades de prazer, poder ou gratificação instantânea. Isso torna a escolha ainda mais desafiadora, exigindo discernimento e força de vontade para reconhecer as consequências de cada decisão.
O livre-arbítrio não apenas define quem somos, mas também quem podemos nos tornar. Cada ação tomada, cada pensamento cultivado e cada desejo alimentado tem o potencial de fortalecer uma dessas forças dentro de nós. Ao optar por ações que promovem a bondade e a criação, reforçamos nossa conexão com o que há de melhor em nossa essência e nos aproximamos de uma vida plena e alinhada com nosso propósito. Por outro lado, ao ceder às influências destrutivas, corremos o risco de minar nossa jornada. Não importa quantas vezes tenhamos cedido ao mal ou nos desviado de nosso caminho, sempre temos a oportunidade de realinhar nossas ações e pensamentos com o bem. Esse processo de autocorreção é o que torna o livre-arbítrio tão poderoso, pois nos permite evoluir, aprender e crescer a partir de nossas próprias experiências, transformando até mesmo os momentos de queda em oportunidades de fortalecimento. Em muitas tradições espirituais, o livre-arbítrio é visto como um presente divino, um símbolo de que o ser humano foi criado para ser mais do que uma simples criatura guiada por instintos. Ele possui a capacidade de discernir entre o certo e o errado, de refletir sobre suas escolhas e de optar pelo caminho que considera mais alinhado com sua essência. Esse poder de escolha é o que define o verdadeiro valor de nossas ações. Não é a ausência de tentações que torna o homem bom, mas sim a capacidade de resistir a elas e de optar por um caminho de criação e bondade. No entanto, esse poder também é uma responsabilidade. Ao escolher seguir as influências destrutivas, o homem torna-se cúmplice de sua própria degradação. Ele permite que forças externas interfiram em seu desenvolvimento e comprometam sua essência. Por isso, é essencial cultivar o discernimento e a autopercepção, tornando-se consciente das forças que influenciam nossas escolhas. Apenas ao reconhecer essas influências, podemos resistir às tentações e tomar decisões que refletem nossa verdadeira natureza criativa. Ao longo deste vídeo, veremos exemplos práticos de como o livre-arbítrio pode ser exercido em nossa vida cotidiana. Exploraremos maneiras de fortalecer nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal e de resistir às tentações que podem nos desviar de nosso caminho. Através de exercícios de reflexão, autoconsciência e fortalecimento da vontade, é possível cultivar uma vida em que as escolhas estão alinhadas com nosso propósito e nosso bem-estar. O livre-arbítrio, quando exercido de forma consciente e intencional, torna-se um dos maiores aliados do homem na busca por uma vida plena e significativa. As forças destrutivas associadas ao mal têm um poder sedutor que exerce um impacto profundo e, muitas vezes, irresistível sobre o ser humano. Ao contrário das forças criativas, que exigem esforço, disciplina e construção gradual, as influências do mal costumam prometer gratificação imediata, prazer sem limites e poder sem restrições. Essa sedução ocorre em vários aspectos da vida. Desejos de riqueza rápida, fama instantânea, prazer sensual sem consequências, entre outros. Esses atrativos são frequentemente apresentados como atalhos para a felicidade e o sucesso, mas, na realidade, funcionam como armadilhas que comprometem a essência e a integridade do indivíduo. O mal se disfarça de várias formas para conquistar o ser humano, oferecendo-lhe experiências intensas e prazeres momentâneos que apelam aos instintos mais primitivos. No entanto, essas promessas são ilusórias e visam apenas desviar a pessoa de seu propósito original. Os desejos e prazeres são naturais e possuem um lugar importante na experiência humana, mas, quando desequilibrados e guiados pelo egoísmo, tornam-se instrumentos de degradação moral e espiritual. É nesse contexto que o mal se torna tão perigoso, pois se aproveita da vulnerabilidade humana, distorcendo o que é natural e transformando-o em algo destrutivo. O apelo sedutor das forças do mal reside principalmente
na sua capacidade de mascarar as consequências de curto e longo prazo das ações destrutivas. Riqueza e fama, por exemplo, parecem inofensivas, mas quando buscadas por meios egoístas ou antiéticos, acabam por distanciar a pessoa de seus valores e dos relacionamentos genuínos que enriquecem sua vida. A busca por poder e prazer pode, portanto, levar o ser humano a se perder em um ciclo de autossatisfação que, embora atraente no início, resulta em uma sensação de vazio e degradação. Esse ciclo destrutivo é alimentado pela ideia de que a gratificação é um direito imediato e absoluto, um pensamento que é constantemente reforçado pela sociedade moderna, onde o consumo, o sucesso superficial e o prazer efêmero são promovidos como os objetivos principais da vida. As forças do mal se aproveitam dessa mentalidade, oferecendo um caminho mais fácil e rápido para aquilo que o homem deseja, mas cobrando um preço alto em termos de paz interior, equilíbrio e integridade. Ao ceder a essas tentações, o indivíduo compromete não apenas sua saúde física e emocional, mas também a conexão com seu propósito e com o bem maior. O aspecto mais perigoso da sedução do mal é que ele raramente se revela de forma explícita. Em vez disso, ele entra na vida das pessoas de maneira sutil e progressiva. A luxúria, a ganância e a busca desenfreada por poder são exemplos clássicos dessas influências sedutoras. A luxúria, em particular, é um dos desejos mais poderosos e difíceis de controlar. Ela promete satisfação imediata e prazer intenso, mas, ao ser vivida de forma descontrolada, acaba corroendo a moral e afastando o indivíduo de sua essência criativa. O mesmo vale para a ganância, que transforma o desejo saudável por prosperidade em uma obsessão por acumular riquezas a qualquer custo, prejudicando os relacionamentos, a ética e a paz interior. Esse padrão de autossabotagem é reforçado pelas próprias escolhas do indivíduo. Ao ceder à tentação e se entregar ao mal, ele se torna cada vez mais dependente dessas experiências, criando um ciclo de autodestruição. A perda de controle sobre os desejos e a falta de limites levam à degradação da mente e do corpo, minando o bem-estar geral e a felicidade a longo prazo. Esse processo de autodestruição é uma das armadilhas mais perigosas do mal, pois uma vez que o indivíduo está preso, é difícil romper com os hábitos e comportamentos negativos que já foram internalizados. Nesse ponto, é essencial compreender que o ser humano possui a capacidade de resistir a essas tentações. A batalha contra as forças destrutivas é uma luta constante, mas não impossível. Com o fortalecimento da vontade e o desenvolvimento do autoconhecimento, o indivíduo pode aprender a reconhecer as armadilhas do mal e a evitá-las. Esse processo requer disciplina, consciência e uma determinação firme de seguir um caminho de criação e bondade, mas é recompensador, pois permite que o indivíduo alcance uma vida mais plena e significativa, alinhada com seu propósito verdadeiro. Exploraremos como as escolhas humanas podem influenciar seu destino e quais estratégias podem ser adotadas para resistir às tentações destrutivas. A partir de uma compreensão mais profunda das forças do mal e de suas armadilhas, o indivíduo poderá cultivar uma vida que reflete a verdadeira essência criativa e bondosa que possui. Essa jornada de autodescoberta e fortalecimento pessoal será o foco das próximas discussões, onde veremos que, apesar das tentações sedutoras, é possível viver de acordo com a natureza criativa e livre do ser humano. A luxúria e o desejo desenfreado são forças poderosas que, quando deixadas sem controle, têm um efeito corrosivo sobre o ser humano. Embora o desejo faça parte da natureza humana e exerça um papel importante na experiência de vida, ele pode facilmente tornar-se uma armadilha que compromete a integridade moral, espiritual e emocional do indivíduo.
A busca por gratificação imediata, especialmente no que diz respeito aos desejos sexuais, muitas vezes leva a ações que resultam em arrependimento, culpa e até mesmo um distanciamento da própria essência e propósito de vida. Quando a luxúria se transforma em um desejo insaciável, ela passa a dominar a mente e a guiar as ações de uma pessoa, afetando seu julgamento e sua capacidade de tomar decisões racionais. Esse impulso, alimentado por uma necessidade constante de prazer, pode levar o indivíduo a agir de forma egoísta, prejudicando seus relacionamentos e desrespeitando os sentimentos e desejos dos outros. As consequências de uma vida guiada pela luxúria incluem a deterioração de vínculos afetivos e a destruição de relacionamentos que poderiam ser fontes de apoio e crescimento mútuo. A busca desenfreada por prazer, nesse contexto, torna-se uma força destrutiva que afasta o indivíduo de uma vida equilibrada e saudável. A luxúria e o desejo por prazer imediato também levam a uma série de comportamentos autodestrutivos. Muitas vezes, em busca de satisfação, o indivíduo negligencia aspectos importantes de sua saúde e bem-estar. O desejo de prazer a qualquer custo pode levar a escolhas prejudiciais, como o abuso de substâncias, a compulsão e a prática de atos que comprometem a integridade física e emocional. Esses comportamentos, além de causarem danos imediatos, têm diversas tradições religiosas e espirituais. O controle sobre os desejos é visto como um aspecto essencial para o desenvolvimento espiritual. A luxúria, quando excessiva, desvia o indivíduo de sua conexão com o sagrado, afastando-o do seu verdadeiro propósito. Esse distanciamento espiritual gera um sentimento de vazio, que a pessoa tenta preencher com mais prazer e satisfação, perpetuando um ciclo que a afasta ainda mais de sua essência. A busca desenfreada por prazer, nesse sentido, torna-se uma forma de idolatria moderna, onde o desejo ocupa o lugar central da vida, em detrimento de valores e princípios mais elevados. Outro aspecto importante das consequências da luxúria e do desejo desenfreado é o impacto sobre a saúde mental. O indivíduo que vive em função da gratificação imediata e do prazer constante acaba sobrecarregando sua mente, criando um estado de ansiedade e inquietação permanentes. A necessidade constante de prazer torna difícil para a pessoa encontrar contentamento nas coisas simples e cotidianas, gerando uma insatisfação que pode evoluir para quadros de depressão, ansiedade e até dependência. Essa busca incessante também impacta o sistema nervoso e os níveis de hormônios, que são alterados devido ao estímulo constante em busca de prazer, levando a um estado de desgaste físico e emocional. Em última análise, a luxúria e o desejo desenfreado transformam o indivíduo em um prisioneiro de suas próprias vontades. Ele se torna escravo de um ciclo de satisfação e insatisfação, incapaz de experimentar a verdadeira paz e plenitude. Esse estado de aprisionamento é um dos efeitos mais destrutivos dessas forças, pois impede a pessoa de alcançar a liberdade interior e o autodomínio. Ao se entregar ao prazer momentâneo, o indivíduo abre mão de sua autonomia e de seu poder de escolha, deixando-se dominar por impulsos que o afastam de seu propósito e de sua verdadeira essência. Discutiremos maneiras de resistir a esses impulsos e de recuperar o controle sobre nossos desejos. O caminho para uma vida equilibrada e plena exige autoconhecimento e disciplina, ferramentas essenciais para superar as tentações e redirecionar a energia criativa de forma construtiva. Ao aprender a controlar os desejos e cultivar uma vida em harmonia com seus valores e propósito, o ser humano pode libertar-se do ciclo destrutivo da luxúria e viver de acordo com sua verdadeira natureza criativa e espiritual. Quando uma pessoa cede continuamente às influências do mal e aos desejos desenfreados,
ela começa a experimentar um processo gradual de degeneração que afeta tanto sua alma quanto seu corpo. O mal, quando internalizado, afeta o ser humano em múltiplas dimensões, corroendo não apenas a sua saúde emocional e mental, mas também a sua integridade física e espiritual. Esse processo é sutil e, na maioria das vezes, imperceptível no início. Mas com o tempo, a deterioração se torna evidente e cada vez mais difícil de reverter. Esse capítulo explora como as escolhas destrutivas afetam a alma e se manifestam no corpo, refletindo o peso das ações que desviam o indivíduo de sua essência criativa e bondosa. A degeneração da alma começa com pequenas concessões às forças do mal. Essas escolhas podem parecer insignificantes à primeira vista, como ceder à tentação de satisfazer um desejo imediato ou adotar comportamentos que contrariam seus valores mais profundos. Mas, com o tempo, elas se acumulam e criam uma carga pesada para a consciência e a integridade do indivíduo. Cada ação guiada pelo egoísmo, pela luxúria ou pela ganância é um passo em direção a uma alma mais obscurecida e afastada de seu propósito original. Essa degeneração moral e espiritual compromete a conexão do indivíduo com sua verdadeira essência, levando-o a agir de maneiras que violam seu próprio bem-estar e o de outros ao seu redor. Além da deterioração espiritual, a degeneração também se manifesta no corpo físico. Estudos mostram que comportamentos autodestrutivos, como vícios, abuso de substâncias e indulgência em prazeres momentâneos, podem levar a uma série de problemas de saúde, como doenças crônicas, envelhecimento precoce e declínio da vitalidade. A busca constante por prazer e satisfação sem limites provoca um desgaste físico, que afeta diretamente os sistemas do corpo, como o nervoso e o imunológico. O corpo, assim como a alma, é projetado para buscar equilíbrio e harmonia, e o abuso contínuo enfraquece essa capacidade, deixando-o vulnerável a doenças e condições degenerativas. Esse processo de degeneração física é também uma manifestação da degradação interior que ocorre quando o indivíduo se... Esse ciclo de autossabotagem é uma das formas mais devastadoras de degeneração, pois interfere diretamente na qualidade de vida e na longevidade do ser humano. Outro impacto negativo da degeneração provocada pelo mal é a perda de energia vital e de força interior. Ao ceder continuamente a impulsos destrutivos, o indivíduo perde gradualmente sua capacidade de resistir a influências externas e de cultivar o autocontrole. Essa perda de energia é acompanhada por um sentimento de esgotamento, tanto físico quanto mental, que impede o indivíduo de buscar novos objetivos e de realizar seu potencial. A alma, enfraquecida pelo peso das ações negativas, passa a ter dificuldades em recuperar a força necessária para seguir um caminho de criação e bondade. Esse estado de esgotamento torna a pessoa ainda mais vulnerável a influências destrutivas, criando um ciclo vicioso de degeneração e perda de vitalidade. A degeneração moral e física também afeta as relações do indivíduo com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Quando uma pessoa está profundamente envolvida em padrões destrutivos, sua percepção do mundo e das relações muda, muitas vezes se tornando mais limitada e egoísta. Esse comportamento afasta os outros, criando um isolamento social e emocional que apenas aprofunda o sentimento de vazio e insatisfação. A desconexão com o mundo ao redor é um reflexo direto da desconexão interna, pois a alma degenerada tem dificuldades em cultivar empatia e compaixão. Esse isolamento social e emocional torna a recuperação ainda mais desafiadora, pois o indivíduo perde o apoio e a orientação que poderiam ajudá-lo a redirecionar sua vida.
Em termos espirituais, a degeneração causada pelas influências destrutivas impede o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Diversas tradições espirituais ensinam que a alma precisa estar em um estado de pureza e equilíbrio para progredir em seu caminho de evolução. Quando o indivíduo permite que o mal e os desejos desenfreados dominem sua vida, ele se distancia de seu verdadeiro propósito e compromete sua jornada espiritual. Esse afastamento bloqueia o acesso a estados mais elevados de consciência e sabedoria, limitando a capacidade de autoconhecimento e de conexão com o que é sagrado. Em última análise, a degeneração espiritual aprisiona a pessoa em um ciclo de estagnação e insatisfação. No entanto, é importante lembrar que, embora a degeneração seja um processo real e desafiador, ele não é irreversível. O ser humano possui uma capacidade inata de se regenerar, tanto no plano físico quanto espiritual. Ao reconhecer os padrões destrutivos e tomar medidas para transformá-los, o indivíduo pode recuperar sua vitalidade e retomar o controle de sua vida. A regeneração exige um compromisso com a prática do bem e com o fortalecimento dos valores que promovem a integridade e a paz interior. Com disciplina, autoconsciência e o apoio de práticas espirituais e de desenvolvimento pessoal, é possível superar a degeneração e reverter os impactos negativos do mal. Abordaremos maneiras de cultivar essa regeneração e de fortalecer a resistência às influências destrutivas. Através do autoconhecimento e da prática de ações voltadas ao bem, o ser humano pode reverter os danos causados pela degeneração e alinhar sua vida com seu propósito criativo e espiritual. Esse processo de recuperação e fortalecimento pessoal será explorado mais a fundo, oferecendo ferramentas para uma vida equilibrada e em harmonia com os valores e princípios que promovem a verdadeira paz e realização. Desde tempos antigos, as tradições religiosas e espirituais têm servido como guias para a humanidade, oferecendo ensinamentos sobre como viver em harmonia com princípios éticos e espirituais. Uma constante em muitas dessas tradições é o alerta contra as influências destrutivas e a importância de resistir ao mal. Essas advertências não são meros avisos, mas sim fundamentos de uma visão profunda sobre a natureza humana e sobre os perigos que ameaçam o seu crescimento espiritual e moral. Sua salvação. A luxúria, a ganância e a busca incessante por prazeres mundanos são vistos como obstáculos para o desenvolvimento espiritual e a pureza da alma. As advertências bíblicas destacam que quem se entrega a esses desejos torna-se prisioneiro de suas próprias ações, comprometendo a possibilidade de alcançar o reino dos céus e uma vida em comunhão com o sagrado. De maneira semelhante no budismo, o apego aos desejos sensuais e aos prazeres temporários é visto como uma fonte de sofrimento. O Buda ensinou que o desejo, ou tanha, é uma das causas principais do sofrimento humano e que a libertação desse ciclo só pode ser alcançada através do desapego e da prática da compaixão e da sabedoria. No caminho budista, o controle dos desejos e o cultivo da disciplina são essenciais para alcançar o nirvana, um estado de paz e libertação dos impulsos destrutivos que levam ao sofrimento. Assim, o budismo enfatiza a importância de controlar os desejos e de cultivar uma vida de equilíbrio. Advertem sobre os perigos do kama, desejo descontrolado, e da moha, ilusão, que desviam o indivíduo de seu dharma, ou propósito sagrado. A busca desenfreada por prazeres e a rendição aos desejos materiais são vistas como obstáculos que impedem o desenvolvimento espiritual e a conexão com o Brahman, ou princípio divino. A prática do autocontrole e da devoção são consideradas formas de resistir às influências negativas e de manter a alma em harmonia com a ordem cósmica. Ao resistir aos desejos e ao mal, o indivíduo permanece fiel ao seu caminho espiritual e promove o crescimento interior.
Essas advertências também se encontram em tradições menos conhecidas, como as religiões indígenas e antigas filosofias orientais. Em muitas culturas indígenas, o respeito pela natureza e pela harmonia com o ambiente é considerado essencial para a vida em equilíbrio. O mal é visto como uma força que desvia o ser humano de sua conexão com a terra e com o espírito da comunidade. Para os indígenas, a prática do bem e a busca por harmonia não são apenas valores espirituais, mas também uma forma de proteger e garantir a continuidade da vida. Assim, a resistência ao mal e aos desejos descontrolados é entendida como um compromisso com a preservação do bem coletivo e da própria existência. A filosofia grega antiga também contém advertências contra os perigos de uma vida guiada por prazeres excessivos e desejos descontrolados. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles enfatizaram a importância da moderação e do autocontrole, considerando a areté, ou virtude, como o caminho para uma vida plena e equilibrada. Platão, em particular, advertiu sobre os perigos de uma vida dominada pelos impulsos e desejos, destacando que a alma humana só pode florescer quando guiada pela razão e pela busca pela verdade. A moderação, nesse contexto, é vista como uma qualidade essencial para manter a alma em equilíbrio e para alcançar a sabedoria. Essas advertências religiosas e filosóficas transcendem o tempo e a cultura, refletindo uma compreensão profunda dos desafios que o ser humano enfrenta na busca por uma vida de equilíbrio e crescimento. Elas nos lembram que a resistência ao mal e aos desejos destrutivos não é apenas uma escolha moral, mas também uma necessidade para alcançar uma vida plena e alinhada com valores superiores. Ao compreender e respeitar essas advertências, o ser humano pode fortalecer sua determinação em seguir um caminho de criação e bondade, protegendo sua alma das influências que ameaçam desviá-lo de seu verdadeiro propósito. Nos capítulos seguintes, exploraremos como essas lições e advertências podem ser aplicadas na vida moderna, fornecendo ferramentas para cultivar uma existência equilibrada e alinhada com os princípios do bem. Ao conhecer e praticar os valores ensinados por essas tradições, o indivíduo pode construir uma vida que reflete sua verdadeira essência criativa e espiritual, resistindo às forças destrutivas e promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo. A pureza e o controle dos impulsos são componentes essenciais para uma vida equilibrada e para o desenvolvimento espiritual e emocional. Ao cultivar a pureza de pensamentos e ações, o indivíduo fortalece a conexão com sua essência criativa e afasta as influências que poderiam comprometer seu bem-estar. Esse processo exige disciplina e autoconhecimento, pois envolve reconhecer os desejos e impulsos que emergem e aprender a lidar com eles de maneira saudável. O controle dos impulsos não significa a repressão total das vontades, mas sim a capacidade de escolher conscientemente o que é melhor para o seu crescimento e para a harmonia de sua vida. A prática da pureza está presente em diversas tradições espirituais e filosóficas. Ela é vista como um meio de preservar a integridade e manter o equilíbrio interior, protegendo o indivíduo dos efeitos negativos do egoísmo e dos desejos desenfreados. No cristianismo, por exemplo, a pureza é uma virtude importante que reflete o compromisso do indivíduo com uma vida em sintonia com os ensinamentos divinos. A mente e o coração, ao serem purificados dos desejos e das tentações, tornam-se receptivos à graça e ao amor divino, permitindo que a pessoa viva em harmonia com Deus e com o próximo. A pureza é, assim, um caminho para a paz interior e para a realização espiritual. No entanto, manter a pureza e controlar os impulsos não é uma tarefa fácil, especialmente em uma sociedade onde a gratificação imediata e o consumo são incentivados. O constante bombardeio de estímulos sensoriais e de apelos ao prazer
torna ainda mais desafiador o cultivo da disciplina e do autocontrole. A sociedade moderna promove a ideia de que o prazer e a satisfação devem ser buscados a todo custo, o que pode levar o indivíduo a um ciclo que ajuda o indivíduo a estar consciente de seus pensamentos e desejos sem reagir impulsivamente a eles. A atenção plena permite observar os impulsos à medida que surgem, identificando suas causas e os padrões que os desencadeiam. Com essa prática, o indivíduo adquire maior controle sobre suas ações e aprende a tomar decisões alinhadas com seus valores, evitando os comportamentos que poderiam comprometer seu bem-estar. Outro aspecto importante do controle dos impulsos é o fortalecimento da força de vontade. A capacidade de resistir a tentações e de manter-se fiel a um propósito é uma das qualidades mais valiosas para o crescimento pessoal e espiritual. Essa força de vontade pode ser cultivada por meio de práticas que desafiam o autocontrole, como exercícios de disciplina e períodos de abstinência ou jejum. Essas práticas não são meramente físicas, mas também mentais e emocionais, pois exigem o domínio sobre os próprios desejos e o compromisso com um ideal maior. Ao fortalecer a força de vontade, o indivíduo ganha confiança em sua capacidade de resistir a influências destrutivas e de manter-se firme em seu caminho. Além disso, a pureza e o controle dos impulsos trazem benefícios profundos para a saúde emocional e mental. Ao evitar o comportamento impulsivo e o consumo desenfreado, o indivíduo experimenta uma maior clareza mental e uma sensação de paz interior. Ele se torna menos vulnerável ao estresse e à ansiedade, pois não está mais em busca constante de prazer e gratificação externa. Essa serenidade é o reflexo de uma vida em equilíbrio, onde as ações estão em sintonia com os valores e propósitos pessoais. O controle dos impulsos e o cultivo da pureza permitem ao indivíduo encontrar contentamento nas pequenas coisas e nas experiências simples, promovendo uma sensação de plenitude que não depende de estímulos externos. No final, a importância da pureza e do controle dos impulsos vai além do bem-estar individual. Ao cultivar essas virtudes, o ser humano contribui para a harmonia e para o bem-estar coletivo, promovendo uma sociedade mais equilibrada e menos voltada para o consumo e para a satisfação egoísta. A prática da pureza e do autocontrole permite que o indivíduo se torne um exemplo para os outros, inspirando aqueles ao seu redor a buscarem também uma vida de equilíbrio e integridade. Esse compromisso com o bem maior é uma das formas mais elevadas de criação, pois reflete a capacidade humana de transcender o ego e de viver de acordo com os princípios do amor e da compaixão. A ideia de que o corpo humano é um templo sagrado é uma metáfora poderosa presente em diversas tradições religiosas e espirituais. Ela simboliza a importância de cuidar e respeitar o próprio corpo, reconhecendo-o como uma morada do sagrado, um espaço onde a alma e o espírito habitam. Essa visão eleva a percepção do corpo de um simples veículo físico para uma expressão da essência divina, uma parte de nós que merece ser tratada com reverência e zelo. Cuidar do corpo, nesse sentido, é uma maneira de honrar o que há de mais elevado em nossa existência e de fortalecer nossa conexão com o que consideramos sagrado. Ao ver o corpo como um templo, o ser humano é chamado a uma responsabilidade maior em relação às suas ações e decisões. Assim como se cuida de um espaço sagrado, é necessário cuidar do corpo, mantendo-o livre de influências que possam comprometer sua integridade. Essa ideia não se refere apenas à saúde física, mas também ao estado mental e emocional. Manter o corpo puro implica abster-se de comportamentos que possam prejudicá-lo, como a indulgência em vícios, a busca desenfreada por prazer e a prática de ações que contradizem os princípios do bem.
Esse cuidado com o corpo reflete o compromisso do indivíduo com sua própria essência criativa e com o desenvolvimento espiritual. A metáfora do corpo como templo também enfatiza a importância de preservar a pureza interior. Ao evitar pensamentos negativos e impulsos destrutivos, o indivíduo mantém sua morada sagrada em harmonia com seus valores e propósitos. Essa prática ajuda a consumo ou como um meio para satisfazer desejos passageiros. Em uma sociedade onde o corpo é frequentemente visto como uma mercadoria, a metáfora do templo sagrado resgata o valor intrínseco do ser humano, lembrando-o de que seu corpo é um dom precioso que merece ser cuidado e preservado. Essa perspectiva promove o respeito pelo próprio corpo e pela dignidade humana, incentivando uma vida de disciplina e autocuidado que reflete o valor que o indivíduo dá a si mesmo e à sua própria existência. Ao tratar o corpo como um templo, o indivíduo também assume um compromisso com a moderação e o autocontrole. As tradições espirituais nos ensinam que o verdadeiro crescimento ocorre quando o ser humano consegue equilibrar seus desejos com seus princípios, mantendo-se fiel a um propósito maior. A prática do autocontrole e do cuidado com o corpo é uma forma de resistir às tentações destrutivas e de cultivar uma vida de paz e harmonia. Essa visão do corpo como um templo é, portanto, uma inspiração para aqueles que buscam viver de acordo com seus valores e que desejam cultivar uma vida plena e significativa. No entanto, essa ideia não implica uma rejeição completa dos prazeres e desejos humanos. Ao contrário, ver o corpo como um templo permite ao indivíduo reconhecer e honrar suas necessidades físicas e emocionais, mas sempre de uma forma equilibrada e saudável. O respeito pelo próprio corpo implica compreender os limites e respeitar o que é essencial para o bem-estar. Esse equilíbrio permite que o ser humano aproveite as experiências da vida sem perder a conexão com seu propósito e com sua essência criativa. O corpo, como um templo, deve ser um espaço de harmonia, onde o prazer e o autocuidado coexistem de forma saudável. A metáfora do corpo como templo sagrado também reforça a importância da gratidão. Ao reconhecer o corpo como uma dádiva, o indivíduo passa a valorizar a vida e a cuidar dela com mais atenção. Esse senso de gratidão promove um estilo de vida mais saudável, onde cada escolha é feita com respeito e consideração pelo bem-estar físico, mental e espiritual. A gratidão pelo corpo e pela vida inspira o indivíduo a manter-se fiel a seus princípios e a viver em harmonia com a natureza e com o mundo ao seu redor, promovendo uma vida de paz e realização. A preservação da semente da vida e da criação é um conceito fundamental em diversas tradições espirituais e filosóficas, que entendem essa energia como um poder vital, responsável pela criatividade, pela força interior e pela conexão com o sagrado. Essa semente representa não apenas a capacidade física de gerar vida, mas também a essência criativa e espiritual que reside em cada ser humano. Ao preservar essa energia, o indivíduo fortalece seu propósito e sua conexão com o que é elevado, permitindo que sua vida se torne uma expressão de criação e desenvolvimento. A preservação dessa semente vital é, antes de tudo, uma prática de autocuidado e respeito pelo próprio corpo e pela mente. Assim como uma planta precisa de nutrientes e de proteção para crescer, a semente da criação dentro do ser humano precisa ser nutrida por pensamentos e ações que promovam o bem-estar e o equilíbrio. Isso implica evitar excessos e comportamentos que desgastem a vitalidade física e espiritual. Ao manter essa energia pura e direcionada para objetivos construtivos, o indivíduo cria um espaço interno fértil para o crescimento pessoal e o desenvolvimento espiritual, permitindo que sua vida floresça em sintonia com seus valores e princípios. Um dos maiores desafios para a preservação dessa energia
é a tentação de dispersá-la em busca de prazeres e satisfações temporárias. A sociedade moderna, com seu foco no consumo e na gratificação instantânea, frequentemente promove comportamentos que desgastam a vitalidade humana, afastando o indivíduo de sua essência criativa. O consumo desenfreado, os vícios e o comportamento impulsivo são alguns exemplos de atitudes que drenam a energia vital e enfraquecem a conexão do ser humano com seu propósito. A preservação da semente exige disciplina e determinação para resistir a essas influências e para escolher um caminho de autocontrole e equilíbrio. Em muitas tradições, essa prática é vista como uma forma de fortalecer o espírito e de alcançar um estado de clareza e foco que permite ao indivíduo direcionar sua vida com sabedoria. No yoga, por exemplo, o controle da energia vital é essencial para o desenvolvimento espiritual, permitindo que a mente e o corpo alcancem um estado de paz e harmonia. Ao preservar essa energia e evitar sua dispersão, o praticante de yoga aumenta sua capacidade de concentração e seu poder de criação, alcançando uma conexão mais profunda com o que é sagrado. Essa prática é, portanto, uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam uma vida em harmonia com seus valores e com o bem maior. A preservação da semente também promove uma sensação de equilíbrio e plenitude. Ao invés de depender de prazeres externos para sentir satisfação, o indivíduo encontra contentamento em sua própria presença e em suas próprias escolhas. Essa autonomia é uma forma de liberdade interior que permite ao ser humano experimentar a vida com autenticidade e a partir de sua verdadeira essência. A preservação da semente da vida é, assim, um caminho para a autorrealização e para a paz interior, onde o indivíduo é capaz de viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, sem a necessidade de buscar constantemente fontes externas de gratificação. Além disso, a preservação dessa energia criativa influencia diretamente o bem-estar físico e emocional. Estudos mostram que o autocontrole e o equilíbrio emocional contribuem para a saúde mental e para o fortalecimento do sistema imunológico, melhorando a qualidade de vida e a longevidade. Ao preservar sua energia e evitar comportamentos autodestrutivos, o indivíduo promove uma saúde mais estável e uma vida mais plena. Esse estado de equilíbrio reflete-se não apenas no bem-estar pessoal, mas também nas relações interpessoais, pois refletindo o compromisso do ser humano com a preservação de sua integridade e com o fortalecimento de seu espírito. Em última análise, a preservação da semente da vida é uma celebração do potencial criativo do ser humano e da capacidade de viver uma vida alinhada com o que é elevado. A batalha interna entre a pureza e os impulsos destrutivos é uma experiência universal que todos enfrentam em algum momento da vida. A luxúria e outras tentações representam apenas uma parte desse conflito, mas elas possuem um poder particular de desviar o indivíduo de seu propósito e comprometer sua paz interior. Essa luta exige força de vontade, disciplina e, acima de tudo, uma compreensão profunda dos próprios valores e objetivos. Resistir ao mal e à luxúria é essencialmente um ato de autodomínio, onde o ser humano reafirma seu compromisso com o bem e com a integridade de seu próprio ser. Essa resistência às tentações é um exercício constante que requer atenção e vigilância. Em um mundo onde o prazer imediato e o consumo são amplamente incentivados, o indivíduo precisa desenvolver uma consciência crítica para identificar e evitar os impulsos que podem comprometer seu equilíbrio. Muitas vezes, a luxúria e outras influências negativas se apresentam de maneira sutil, tornando-se tentadoras por parecerem inofensivas ou passageiras. No entanto, ao ceder a essas tentações, o indivíduo se afasta de sua essência criativa e de sua capacidade de viver de forma plena e equilibrada. A resistência ao mal começa com a consciência.
Ao estar atento a seus próprios pensamentos e desejos, o ser humano ganha a capacidade de discernir entre o que é benéfico e o que é destrutivo. Essa consciência permite reconhecer quando está sendo influenciado por impulsos que não servem ao seu propósito maior e que podem levar à degradação. Ao invés de agir impulsivamente, o indivíduo é incentivado a refletir sobre suas escolhas e a avaliar as consequências de suas ações, o que fortalece sua habilidade de tomar decisões que estão em harmonia com seus valores. Para muitos, essa resistência é uma questão de fortalecer a mente e o espírito através de práticas que promovam o autocontrole e a disciplina. Meditação, oração e reflexão são algumas das ferramentas que ajudam a cultivar uma mente focada e equilibrada, menos vulnerável aos impulsos destrutivos. Essas práticas não apenas proporcionam clareza mental, mas também ajudam a fortalecer a conexão com o que é sagrado, permitindo que o indivíduo resista com mais facilidade às tentações que surgem em seu caminho. Ao cultivar a disciplina, ele se torna mais resiliente e menos suscetível às influências externas que podem desviá-lo de seu propósito. Além disso, o apoio de uma comunidade ou de pessoas com valores semelhantes pode ser fundamental nessa batalha interna. Estar rodeado de indivíduos que compartilham a mesma visão e que encorajam o crescimento pessoal e a busca pelo bem torna mais fácil resistir às influências negativas. A troca de experiências e o apoio mútuo fortalecem o compromisso do indivíduo com seus próprios princípios e proporcionam um senso de responsabilidade, incentivando-o a continuar em seu caminho de integridade. Esse apoio social é um lembrete constante da importância de viver de acordo com valores elevados e de resistir ao apelo do prazer efêmero. A resistência à luxúria e ao mal é, em última análise, uma jornada de autoconhecimento e autodomínio. Cada vez que o indivíduo escolhe resistir a um impulso destrutivo, ele reafirma sua conexão com o bem e fortalece sua capacidade de viver de acordo com sua essência criativa. Essa escolha, embora difícil, promove um senso de realização e de paz interior que não pode ser alcançado através de gratificação momentânea. A verdadeira satisfação surge quando o ser humano percebe que suas escolhas estão alinhadas com seu propósito e com o bem maior. Ao longo desta jornada, é natural que o indivíduo encontre desafios e que, em alguns momentos, sinta-se tentado a ceder. No entanto, cada obstáculo superado permite que o indivíduo observe seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos, compreendendo suas motivações mais profundas e reconhecendo padrões que o afastam de sua essência criativa e do bem. O poder da autoconsciência reside na capacidade de perceber a si mesmo sem julgamentos, mas com uma intenção clara de entender quem se é e para onde se deseja ir. Esse processo de reflexão é a base para uma vida de autocontrole e equilíbrio, onde o indivíduo se torna o autor de seu próprio destino. A autorreflexão, por sua vez, é o exercício de avaliar as próprias ações e escolhas, considerando como elas influenciam o bem-estar pessoal e o de outras pessoas. Essa prática envolve questionar-se sobre as motivações por trás de cada decisão e examinar os efeitos das escolhas feitas ao longo do tempo. Ao refletir sobre as próprias ações, o ser humano ganha uma compreensão mais profunda de si mesmo e pode identificar áreas de sua vida que necessitam de transformação. A autorreflexão é uma oportunidade de crescimento e de alinhamento com o propósito, pois permite ao indivíduo ajustar seu caminho e corrigir desvios antes que se tornem hábitos destrutivos. A autoconsciência e a autorreflexão também fortalecem a resistência às influências externas. Quando o indivíduo está consciente de quem é e do que realmente valoriza, torna-se menos vulnerável a tentações que podem desviá-lo de seus objetivos e princípios.
Ele é capaz de reconhecer quando está sendo influenciado por desejos que não servem ao seu bem maior e de resistir a esses impulsos com mais facilidade. A autoconsciência proporciona clareza mental, permitindo que o ser humano tome decisões baseadas em seus valores e em seu propósito, em vez de ser guiado por pressões externas ou por gratificação momentânea. Além disso, o cultivo da autoconsciência e da autorreflexão promove um senso de paz interior. Ao estar em sintonia com seus pensamentos e ações, o indivíduo experimenta um estado de equilíbrio e serenidade, onde o estresse e a ansiedade perdem espaço. Ele se torna mais confiante em sua capacidade de lidar com desafios e menos propenso a se deixar levar por emoções negativas ou impulsos destrutivos. Esse estado de paz é o reflexo de uma vida de atenção plena, onde cada escolha é feita com intenção e cada ação reflete os valores mais elevados. Ao longo desta jornada, exploramos a luta interna que o ser humano enfrenta entre forças criativas e destrutivas, a importância do livre-arbítrio e as consequências das escolhas que fazemos. Vimos que, embora o caminho de autodomínio e de resistência ao mal seja desafiador, ele é essencial para viver em harmonia com nossos valores e para alcançar uma vida plena e significativa. Essa jornada exige disciplina, autoconsciência e uma forte conexão com o propósito, mas é recompensadora, pois promove uma paz e uma realização que vão além das gratificações momentâneas. O autodomínio e a transformação começam com o compromisso de cultivar a pureza e de controlar os impulsos. Quando vemos o corpo como um templo sagrado e preservamos a semente da criação dentro de nós, fortalecemos nossa capacidade de resistir às tentações que desviam do bem. Cada ato de autocontrole reforça nosso propósito, permitindo que a energia criativa que carregamos se manifeste de forma positiva em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Além disso, a prática da autoconsciência e da autorreflexão nos ajuda a manter o foco em nosso caminho, fornecendo uma base sólida para nossas escolhas e ações. Esses processos nos permitem observar nossos pensamentos e sentimentos de maneira honesta, guiando-nos para uma vida de integridade e autenticidade. Cada reflexão nos aproxima de quem realmente somos e do que desejamos realizar, promovendo uma vida de paz e equilíbrio, onde as decisões são tomadas com intenção e alinhadas ao nosso propósito maior. Concluímos, assim, que a resistência ao mal e a busca pelo bem não são meramente questões de moralidade, mas escolhas que determinam a qualidade de nossa existência e o impacto que deixamos no mundo. Cada escolha pela bondade e pela criação é uma reafirmação de nossa verdadeira essência e uma demonstração de nosso compromisso com o que há de melhor em nós. Essa transformação pessoal é um ato de coragem, uma afirmação de que somos capazes de viver além dos impulsos e das influências externas, em busca de uma vida de paz, propósito e criação. Ao final desta reflexão, esperamos que você tenha encontrado inspiração e clareza para trilhar seu próprio caminho rumo ao autodomínio e à transformação. Que cada escolha seja uma expressão de sua essência criativa e que cada ato de resistência ao mal fortaleça sua conexão com o bem. Que sua vida seja uma jornada de crescimento e harmonia, onde o equilíbrio entre corpo, mente e espírito reflita o compromisso com uma existência plena e alinhada com seus valores mais elevados. Curta e fique já com esse vídeo aqui.